Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre a duplicação do cubo, parte 2. Para a gente estudar a duplicação do cubo, é essencial a gente estudar a raiz cúbica de 2. Ali no primeiro vídeo, a gente estudou a existência da raiz cúbica de 2. E nesse vídeo aqui, a gente vai provar que a raiz cúbica de 2 é irracional. Bom, então vamos começar então. Antes, nós vamos ver uma coisa. As frações com inteiros no numerador e no denominador podem ser simplificadas um número finito de vezes. Não dá para ir simplificando sempre, né? Chega uma hora que a fração se torna irredutível. Então, por exemplo, 24 sobre 36, dividindo por 2 em cima e embaixo, a gente fica com 12 sobre 18. Dividido por 2 em cima e embaixo, a gente fica com 6 nonos. Dividido por 3 em cima e embaixo, a gente fica com 2 terços. Então, vejo que 2 terços não pode mais ser simplificada. Nenhuma fração pode ser simplificada ad infinitum assim, né? Chegaria um ponto em que ou o numerador ou o denominador ficaria menor do que 1, e aí já não seria mais um número inteiro, né? E por que eu estou lembrando isso? Vejam o seguinte, se eu supuser que um determinado número é uma fração que é inteiro sobre inteiro diferente de zero, e provar que essa fração, mesmo irredutível, pode ser simplificada, então minha suposição está errada. Então essa fração não existe. E a gente vai usar isso aqui para demonstrar que a raiz cúbica de 2 é irracional. E o que é um número racional? Um número racional é qualquer número que pode ser escrito da forma A sobre B, onde A e B são inteiros, os dois inteiros, tá? E o B não é zero, tá? Quando dividimos o A por B e a gente põe isso em forma decimal, o resultado pode ocorrer de dois modos diferentes. Ou a gente tem um decimal exato, quer dizer, a coisa termina em algum ponto, ou uma dízima periódica, né, que é a repetição até o infinito, né? Por exemplo, 1/2. 1/2 dá 0,5. 7/2 dá 3,5. Isso são decimais exatas. 27 sobre 9 dá 3, é uma decimal exata. 1/3 já dá 0,333 até o infinito, tá? Então, isso é uma dízima periódica, e o período é o 3, que está se repetindo. 427 sobre 3.000. Isso dá 0,142333, né? O 142 não se repete, mas o 3 está se repetindo. Então, a gente tem também uma dízima periódica. 9 sobre 11 dá 0,818181. Quer dizer, agora a dízima periódica, nessa dízima periódica, o período já tem dois algarismos, o 8 e o 1. Tá bom? Então, vamos à demonstração de que raiz cúbica de 2 é irracional. Eu tinha dito no vídeo passado que eu ia procurar essa demonstração aí, né? E encontrei. Essa demonstração é a 179ª anotação lá no meu caderninho, e ela está datada de 2001. No vídeo passado eu disse que essa demonstração seria pelo método de Fermat. Eu não me lembrava muito bem de como que ela era, né? Afinal, são 24 anos, né?
mas eu creio que essa demonstração não usa exatamente o método de Fermat, mas de todo modo ela é diferente das demonstrações que eu tenho visto, tá? Para demonstrarmos isso, a gente vai precisar de alguns lemas. O lema 1 é o seguinte: se A sobre B é irredutível, então A ao quadrado sobre B ao quadrado também é irredutível. Então, só um exemplo. Por exemplo, 2/3 é irredutível. E 2 ao quadrado sobre 3 ao quadrado, que seria 4/9, também é irredutível. Tá? A demonstração é mais ou menos feita assim. A gente supõe por absurdo que exista um certo D, que é um número primo, que iria dividir ao mesmo tempo o A ao quadrado e o B ao quadrado. Então, a gente prova que esse D dividiria também o A e o B. E isso seria um absurdo, porque A sobre B é irredutível. E sendo irredutível, não pode existir um número D primo que divida o numerador e o denominador. O lema 2 diz o seguinte: se a raiz cúbica de 2 é igual a m sobre n, então m menos n, que multiplica n, é menor do que n ao quadrado. De fato, já de início vamos supor aí que a raiz cúbica de 2 esteja entre 2 e 1. Aí a gente subtrai um dos 3 membros aí fica 0 é menor do que a raiz cúbica de 2 menos 1, que é menor do que 1. Aí a gente multiplica os 3 membros por n. E como a raiz cúbica de 2 é m sobre n, a gente tem o seguinte resultado: 0 é menor do que n, que multiplica m sobre n, menos n, né, que a gente multiplicou tudo por n, que é menor do que n. Isso implica que 0 é menor do que m menos n e é menor do que n. Agora, multiplicando por n, e lembrando que n é maior que 0, então o sentido das desigualdades ficam iguais, né? Então a gente tem que 0 é menor do que m menos n, que multiplica n, que é menor do que n ao quadrado, como a gente queria provar, tá? O lema 3 é um produto notável que a gente vai usar para racionalizar mais para frente aí, que diz o seguinte, que a menos 1, que multiplica a ao quadrado mais a mais 1 é igual a ao cubo menos 1. No teorema a seguir, a gente vai usar o a igual a raiz cúbica de 2. Bom, então vamos lá. Finalmente, teorema. Raiz cúbica de 2 é irracional. É um método meio mágico esse aqui, tá? Bom, de fato, vamos imaginar por absurdo que raiz cúbica de 2 seja igual a m sobre n e que seja irredutível. Subtraindo 1 de ambos os membros, a gente fica com raiz cúbica de 2 menos 1 é igual a m menos n sobre n. Aí a gente pode inverter ambos os membros. Então a gente fica com 1 sobre raiz cúbica de 2 menos 1 é igual a n sobre m menos n. A gente só inverteu, né? O numerador virou o denominador aí. E aí a gente vai racionalizar o denominador. Para racionalizar, a gente precisa, usando lá aquele lema 3 ali, a gente precisa multiplicar por raiz cúbica de 2 mais raiz cúbica de 2 ao quadrado mais 1 em cima e embaixo, tá? E a gente continua com sendo n sobre m menos n. Aí a gente usa aquele produto notável lá do lema 3
E embaixo a gente fica com raiz cúbica de 2 ao cubo menos 1, né? Ali no denominador é igual a n sobre m menos n. Mas como raiz cúbica de 2 ao cubo é 2, então aquele 2 menos 1 vira 1 ali no denominador, né? Então a gente chega à conclusão que raiz cúbica de 2 mais raiz cúbica de 2 ao quadrado mais 1 é igual a n sobre m menos n. Aí, substituindo a raiz cúbica de 2 por m sobre n e o 1 por n sobre n, a gente fica com m sobre n mais raiz cúbica de 2 ao quadrado mais n sobre n é igual a n sobre m menos n. E agora nós vamos isolar o raiz cúbica de 2 de um lado da igualdade. Aí, fazendo a manipulação algébrica, a gente chega à conclusão que raiz cúbica de 2 ao quadrado é 2n ao quadrado menos m ao quadrado sobre m menos n vezes n, tá? Pelo lema 2, m menos n vezes n é menor do que n ao quadrado. E a raiz cúbica de 2 ao quadrado é igual a m ao quadrado sobre n ao quadrado. Significa que a gente conseguiu simplificar a fração irredutível m ao quadrado sobre n ao quadrado. E isso é um absurdo, tá? Porque m menos n vezes n, que está no denominador aí da raiz cúbica de 2 ao quadrado, é menor do que n ao quadrado. Bom, então vamos resumir o que a gente fez. A gente supôs que raiz cúbica de 2 fosse racional, tá? E aí a gente deduziu que se raiz cúbica de 2 for racional, então a fração irredutível que ia representar raiz cúbica de 2 ao quadrado poderia ser simplificada. Isso é um absurdo, né? Porque uma fração irredutível não pode ser simplificada, né? Então, a raiz cúbica de 2 não pode ser racional. Já provamos no vídeo passado que a raiz cúbica de 2 existe e é real. Então, como ela não pode ser racional, então ela é irracional, como a gente queria mostrar. Bom, gente, eu não sei vocês, mas para mim essas coisas assim parecem meio mágica, né? Vamos pegar um exemplo numérico, porque assim a coisa fica mais visível, né? E inteligível também, né? Vamos pegar um número racional 63 sobre 50. Esse número, eu calculei tal, ele é bem próximo da raiz cúbica de 2. Então, vamos lá. A raiz cúbica de 2 é aproximadamente 63 sobre 50. De fato, porque 63 sobre 50 ao cubo dá 2,000376, né? Daqui a gente deduz, então, que o nosso n valeria 63 e o n 50, tá? Tudo isso são aproximações, tá? A gente só quer ver como é que aconteceria com um número bem próximo da raiz cúbica de 2, tá? Então, a raiz cúbica de 4, que é 2 ao quadrado, seria 63 ao quadrado dividido por 50 ao quadrado. Isso daí daria 3.969 sobre 2.500, que dá igual a 1,5876, tá? Então, a gente chegou à conclusão acima que a raiz cúbica de 4, que é 2 ao quadrado, seria 2n ao quadrado menos m ao quadrado dividido por m menos n vezes n. Substituindo aí pelos valores do m, que é igual a 63, e o n igual a 50, a gente conclui que a raiz cúbica de 4, que seria 2 ao quadrado, seria 1031
dividido por 650. Então, note que 650 é menor do que 2.500, né? Então, está acontecendo o que o teorema estava prevendo, né? E 1031 dividido por 150 dá 1,58615, que realmente é muito próximo daquele valor inicial, que é 1,5876, tá? E ele teria um denominador menor, porque 650 é menor do que 2.500. É só um exemplo numérico, assim, para a gente ver mais ou menos como é que está funcionando um monte de letra que a gente usa aí para fazer as demonstrações, tá? No próximo vídeo a gente vai trabalhar com números construtíveis. Tá bom? Então, gente, muito obrigado e até outro dia, se Deus quiser.